Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Louvado seja Deus. Vamos abrir a palavra de Deus, queridos, em Atos, capítulo de número 9. Atos, capítulo de número 9. Amém, amém, amados? Então, Atos capítulo 9, nós vamos pegar a partir do versículo de número 32. Amém? Atos 9, a partir do 32, a amada igreja encontrou? Então, assim diz a palavra de Deus. Passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta-te. Diz: levanta-te e arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. Viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido, ou seja, para o grego quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas obras, boas obras e esmolas que jazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a levarem, puseram-na no cenáculo, na parte de cima da casa. Como Lida era perto de Jope, ouviram os discípulos que Pedro estava ali. Enviaram-lhe 2 homens que lhe disseram: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, para a parte de cima da casa, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Amém? Só peço mais uma vez misericórdia de Deus, né, amados? Para que a gente possa pregar a palavra de Deus, não conforme o espírito do homem, mas conforme o Espírito Santo de Deus, e para a glória não seja do homem, mas para a glória seja dirigida ao único que é merecedor de honra, louvores e glória, que é o nosso Deus. Amém? Queridos, como já foi estudado nesse seminário, hoje é o último dia, de seminário. Eu não sei com relação aos irmãos, mas eu aprendi muito nesse seminário. E para mim foi uma bênção. E hoje estamos aqui encerrando, e eu agradeço a Deus, porque o Senhor nos ajudou não apenas a começar, mas Ele também está concluindo hoje esse seminário. E como foi estudado no seminário, queridos, a gente viu que a igreja primitiva, ela provou do derramamento do Espírito Santo sobre a vida dela. Isso em Atos 2, capítulo 2, versículo de 1 a 4. O derramamento do Espírito Santo, ele trouxe marcas indeléveis para a vida da igreja primitiva. Através do derramamento do Espírito Santo, a igreja primitiva, ela foi cheia do poder, conforme Atos 1:8. Através do derramamento do Espírito Santo, a igreja primitiva, ela foi habilitada para a obra missionária, conforme Atos também 1:8. Também, através do derramamento do Espírito, a igreja, ela experimentou um novo tempo e a produção também de novos frutos. Através do derramamento do Espírito Santo, a igreja experimentou o novo fruto da perseverança. A igreja primitiva, ela foi uma igreja que perseverou na doutrina dos apóstolos, segundo Atos 2:42.
ela perseverou na comunhão, segundo Atos capítulo 2, versículo 42. Ela perseverou nas orações, segundo Atos 2, 42. Ela perseverou na vida de adoração, segundo o livro de Atos, capítulo 2, versículo 46 e 47. A igreja primitiva, ela vivia uma vida de união, uma vida de que tudo era comum, eles tinham tudo em comum. A gente pode ver isso em 2 Atos, capítulo de números. Eu falo 2 Atos, não é porque tem 2 livros de Atos, mas segundo o que está escrito em Atos, capítulo de número 2, versículos 44 e 46. A igreja primitiva, ela vivia uma vida de temor a Deus. Atos capítulo 2, versículo 43. A igreja primitiva, através do derramamento do Espírito Santo, ela experimentou coisas grandes da parte de Deus. Foi uma igreja que experimentou feitos extraordinários e sinais miraculosos feitos pelas mãos dos apóstolos. Isso podemos ver em Atos 2, 43. A igreja primitiva, queridos, ela experimentou esse novo tempo de Deus proporcionado a ela através do derramamento do Espírito. Ela passou a conquistar o coração das pessoas que estavam ali na circunvizinhança. Isso podemos ver em Atos 2, versículo 47. E a igreja primitiva, através do derramamento do Espírito Santo, ela foi habilitada para provar de um crescimento extraordinário. Podemos ver isso em Atos 2, versículo 47, e também Atos capítulo 9, versículo 31. Queridos, mas não para por aí. O derramamento do Espírito Santo na vida da igreja levou essa igreja a experimentar uma outra coisa. Levou essa igreja a experimentar um senso de responsabilidade. E que senso de responsabilidade foi essa? Essa igreja, queridos, ela passou a entender que ela precisava viver uma vida de santificação diante de Deus. Então a igreja primitiva, queridos, essa igreja do livro de Atos, é uma igreja que, através do derramamento do Espírito Santo, ela aprendeu a viver uma vida de santidade. E esse é o tema do final hoje desse seminário. Um chamado a uma vida de santidade. Podemos ver aqui, queridos, nessa perícope que foi lida nesta noite, nós podemos ver aqui que essa perícope, ela pode ser dividida em duas partes. A primeira parte, ela fala da cura de Enéas. Está do versículo 32 ao 35. E a segunda parte dessa perícope, ela fala sobre a ressurreição de Dorcas, que está do versículo 36 ao 42. Hoje, queridos, eu não quero falar a respeito da cura de Enéas, e nem quero falar a respeito da ressurreição de Dorcas. Hoje, queridos, eu quero me deter a respeito de uma palavra que aparece tanto no contexto da cura de Enéas, como no contexto da ressurreição de Tabita, que em grego quer dizer Dorcas. Eu quero me deter numa palavra, queridos, que aparece tanto no contexto de um, como no contexto de outro. Que palavra é essa? Eu quero me deter na palavra santos. Conforme aí aparece no versículo de número 32, aliás, versículo de número exatamente 32, a palavra do Senhor nos diz assim, leia comigo. Versículo 32, passando Pedro por toda parte, Pedro, ele iniciou ali pela Judéia, Galiléia, Samaria, a obra missionária ali, aquela pregação da palavra de Deus, e aí, passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Então ele desceu também a quem, queridos? Aos santos. Guarde essa palavra, grife essa palavra na sua Bíblia. Aos santos. Versículo de número 41, do mesmo capítulo. Olha o que é que nos diz. Ele, dando-lhe a mão, aqui já estava naquele contexto, já estava em Jope, não mais em Lida, já estava em Jope, que foi da ressurreição de Dorcas. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e chamando os santos, grife aí os santos,
Especialmente as viúvas, apresentou-a, ou seja, apresentou Tabita viva para as irmãs ali. Queridos, aqui a palavra aparece santos. Santos. Eu quero me deter, porque hoje, como eu falei, o tema é um chamado a uma vida de santidade. Queridos, quando a Bíblia aqui fala santos, ela está se referindo à igreja do Senhor ali. Pedro desceu aos santos, ou seja, a igreja do Senhor que estava em Lida. Pedro, quando pelo poder de Deus, ele fez ali aquele milagre, operou aquele milagre, ele foi canal de Deus para a operação daquele milagre, da ressurreição na vida de Tabita. Diz que ele chamou ali os santos, especialmente as viúvas. Então a igreja, ela é chamada de os santos. A Bíblia, ela traz muitos títulos quando quer se referir à igreja. Mas nesse contexto, o título que é usado aqui pelo médico, historiador, evangelista Lucas, é a palavra santos. E o que é que isso quer dizer, queridos? Quando Lucas, ele coloca aqui a palavra santos, ele escreve a palavra santos, ele está se referindo o estilo de vida daquele povo. Ele está aqui demonstrando, ele está querendo frisar, ele está querendo pontuar que aquela igreja era uma igreja que vivia um padrão diferente dos outros. Quando ele coloca a palavra aqui santos, que no hebraico significa kadosh, e no grego que significa hagnos, que significa, se for se referindo a coisas físicas, significa sagrado, puro. Se fosse se referindo à questão moral, significa imaculado. E se fosse se referindo a algo cerimonial, a algo religioso, significa consagrado, separado. Separado do uso comum para o uso sacro, separado do uso comum para o uso de Deus e para a glória de Deus. Então Lucas está querendo aqui pontuar que aquela igreja, ela vivia um padrão diferente. Era uma comunidade que havia se separado das coisas que desagradam o coração de Deus. Era uma comunidade que aprendeu e que foi desafiada pelo Espírito Santo e abraçou esse desafio do Espírito Santo para viver um estilo de vida diferente, onde elas viviam separado de tudo aquilo que desagradava o coração de Deus, para viver uma vida que enchia o coração de Deus de prazer, para viver uma vida que fazia toda a diferença, para viver uma vida que demonstrava uma vida de aliança com Deus, uma vida da mais profunda comunhão com o Senhor. Ser santo significa ser separado, ser santo significa ser consagrado para Deus, ser santo significa tomar aquela decisão de virar a minha face para o pecado e virar minhas costas para o pecado e as minhas faces para o Criador. Ser santo significa dizer não para tudo aquilo que é depravação moral, para tudo aquilo que é depravação espiritual, e ter uma vida que realmente promova honra, glórias, louvores e exaltação ao nosso Deus. Isso é ser santo, queridos. E essa igreja entendeu que o chamado dela era para isso, era para ser santo, era para ter uma vida separada para Deus. Queridos, e nós somos a continuidade da igreja de Atos, amém? Eu até falei aqui que nós somos o capítulo de número 29 do livro de Atos, porque, como nós sabemos, o livro de Atos, ele só tem 28 capítulos, e nós fomos chamados para vivermos aqui a continuidade dessa igreja. Ou seja, nós precisamos entender que a nossa vida também precisa ser uma vida vivida de uma forma contextualizada na santificação. Ser santo, queridos, é pressuposto de todos aqueles que professam a fé cristã. Ou seja, ser santo é algo que se espera de todo aquele que professa a fé cristã. Quantos professam a fé cristã aqui nesse lugar? Pois ser santo, queridos, é algo que se espera de mim e de você.
Ser santo é algo que precisa acontecer. É um estilo de vida que eu e você precisamos abraçar. Amém? Então, não apenas o escritor de Atos, Lucas, ele viu ali que a igreja primitiva era uma comunidade de santos, era uma comunidade que aprendeu a andar em santificação diante de Deus. Mas outros escritores da palavra de Deus também, eles entendiam que a santificação para o povo de Deus é algo indispensável. Não apenas o historiador Lucas, que escreveu o Evangelho de Lucas e escreveu o Atos dos Apóstolos, ele entende que a santificação para a vida da igreja é algo que não pode faltar. Mas outros escritores da Bíblia Sagrada entendiam também que a santificação na vida da igreja, além de ser algo indispensável, é algo vital para a igreja. A igreja, ela não pode viver sem a santificação. Sem a santificação, a igreja morre. Sem a santificação, a igreja não anda. Sem a santificação, a igreja não experimenta o operar de Deus na vida dela. Sem santificação, a igreja vai definhando, a igreja entra no óbito espiritual. Porque aonde não há santificação, não existe a presença nem o operar de Deus. Você está entendendo? Abra comigo, vamos ver o que o escritor da carta aos Hebreus fala a respeito da santificação. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Hebreus 12, 14. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos. E o quê? E o quê? Sem a qual, ou seja, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. A Bíblia começa falando aqui, seguir. Em outras traduções diz buscar. Aqui, queridos, começa com seguir. Na gramática, isso é um imperativo. Imperativo, queridos, não é opção. Imperativo é dever. Então a igreja do Senhor, ela tem esse dever. Ela tem o dever de seguir. Ela tem o dever de buscar aqui nesse versículo pelo menos duas coisas. A primeira coisa que a igreja do Senhor precisa seguir, ela precisa buscar viver a paz com todos. O que depender da igreja, ela precisa fazer para promover a paz. O que depender de mim e de você, queridos, para sermos embaixadores da paz, aqui nessa terra, aqui em Pacatuba, ou qualquer lugar em que possamos estar, o que depender de nós, nós vamos fazer. Porque isso é o chamado também da igreja. Mas além de viver essa vida, de promover a paz a todos, a igreja ela foi chamada também à santificação. E sem a santificação, ninguém verá a Deus. Sem a santificação, ninguém pode viver uma vida aliançada com Deus. Sem a santificação, ninguém verá a Deus no sentido de viver uma vida plena de comunhão com Deus. Ninguém vai poder ver Deus operar na sua vida. Ninguém. Então o escritor da carta aos Hebreus, ele diz para nós que a santificação, ela precisa ser buscada de maneira ávida e constante. Ele também entendeu que a santificação é algo indispensável e vital para a vida da igreja. Vamos ver o que o apóstolo Pedro fala a respeito da santificação. 1 Pedro capítulo 1. Eu estava até compartilhando com o pastor, queridos, que Deus tinha me dado um outro final para esse seminário, sobre um chamado à vida de santificação, baseado na vida de Atos capítulo 6, que fala sobre Ananias e Safira, ia ser lá. Mas de uma hora para outra Deus começou a me incomodar que não era essa palavra, e eu até compartilhei com o pastor isso, e aí Deus me colocou no estreito, e aí eu tive que sentar, pedir graça a Deus, e Ele me deu essa outra palavra, e aí eu senti que é essa palavra que a gente tem que compartilhar com os irmãos, e aqui estamos para a glória de Deus. 1 Pedro capítulo de número 1, vamos ler o versículo, a partir do versículo 14, vamos ler do 14 ao 16. 1 Pedro capítulo 1, a partir do versículo 14 diz: como filhos da obediência,
Não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pedro está dizendo, olha, nós somos filhos da obediência. Vocês são filhos da obediência. Vocês não podem se amoldar, tomar forma, ou trazer para a vida de vocês novamente, aquele estilo de vida que vocês tinham, estilo de vida ligado às paixões, que vocês tinham no tempo da ignorância de vocês. Versículo 15. Pelo contrário, segundo é o que? Santo. Aquele que vos chamou, ou seja, segundo aquele que vos chamou, ou seja, segundo Deus que chamou vocês, que vocacionou vocês, segundo Ele é santo, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Algumas traduções dizem em todas as vossas atitudes, e outras traduções dizem em todas as vossas maneiras de viver. Porque escrito está, onde é que está escrito isso? Levítico capítulo 11, versículo 44 e 45 está escrito isso. Sede santos, porque eu sou santo. Então Pedro também aqui, ele vê que a santificação, volta lá para o versículo de número 15, que a santificação é algo indispensável e vital para a vida da igreja. Ele diz, olha, tornai-vos vós santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Queridos, nós temos que ser santos em todos os nossos procedimentos. Nós temos que ser santos em todas as nossas atitudes. Nós temos que ser santos em toda a nossa maneira de viver. Se eu estou na escola, a minha atitude ali precisa expressar santidade. Se eu estou no trabalho, se eu estou na faculdade, se eu estou na escola, na minha vizinhança, se eu estou no momento de lazer, se eu estou na igreja, se eu estou conversando com alguém na minha vizinhança, onde quer que eu venha estar, ali eu preciso me comportar como alguém santo, alguém separado, consagrado, alguém que se separou do uso comum e me lançou às mãos de Deus, para que Deus use a minha vida para a honra e para o louvor do seu santo nome. Vamos ver o que Paulo falou a respeito da santificação. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 23. Segundo aos Tessalonicenses 5:23 diz: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de quê? De nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui fala, pode voltar lá. Aqui fala, no 23, aqui fala que Paulo reconhece que a santificação, ela precisa atingir a vida do crente na sua integralidade. O crente, ele precisa de maneira integral, espírito, alma e corpo, ele precisa ser conservado íntegro e irrepreensível para a vinda do Senhor. Isso significa santificação. Então Paulo, ele reconhece que o crente, ele precisa ser integralmente santo. E aqui ele começa do espírito, ele começa de lá para cá. Ele começa daquela parte do homem que leva o homem a se comunicar com seu Criador, que é o Espírito. Depois vem para a alma, que é o ser dele, é a sua personalidade, é o que ele é. E depois vem para a parte física, para a parte palpável, tangível, que é o corpo. Mas aí está o homem na sua integralidade. O homem na sua completude, na sua plenitude humana. Espírito, alma e corpo. Nós precisamos conservar, queridos, santos para a vinda do Senhor. Queridos, quando a igreja se santifica, pelo menos duas coisas vão acontecer na vida da igreja. Primeira coisa, quando a igreja se santifica, a primeira coisa que vai acontecer é que essa
igreja ela vai transmitir ao mundo uma mensagem maravilhosa e poderosa. Que mensagem é essa? Quando a igreja se santifica, que mensagem maravilhosa e poderosa ela vai transmitir ao mundo? Ela vai transmitir ao mundo que ela é uma igreja que cumpre, que entendeu e cumpre o chamado de Deus para ela. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1 e versículo de número 1 e 2. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 1 e 2. Paulo, aqui é a saudação à igreja de Corinto. Paulo, chamado pela vontade de Deus para o apóstolo de Jesus Cristo. E o irmão Sóstenes, ao invés de Bernardo, podia ser Sóstenes. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para o quê, irmãos? Chamados para o quê? Com todos que em todo lugar, todos em todo lugar, isso aqui atinge nós também. Lugar, invoca o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nós. Paulo aqui diz que a igreja foi chamada para ser santa. Então, quando a igreja se santifica, queridos, ela está transmitindo ao mundo essa mensagem, que ela entende e abraçou, que ela está cumprindo o chamado de Deus para ela. E qual é o chamado de Deus para ela? Um chamado para ser santo. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. Eu te falei, Samira, que eu ia te dar trabalho hoje. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. Versículo de número 7. Olha o que é que diz. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para o quê? Então, qual é o chamado da igreja? Santificação, irmãos. Deus não nos chamou para a impureza. Deus não nos chamou para o pecado. Deus não nos chamou para tudo aquilo que desagrada o coração de Deus. Deus não nos chamou para as coisas que nos separam do amor de Deus. Não. Deus nos chamou para a santificação. Quando a igreja se santifica, queridos, ela está cumprindo o chamado de Deus para ela. Amém? Quando a igreja se santifica, a mensagem também que ela está transmitindo para o mundo é que ela está se submetendo à vontade de Deus. Volta aí, Samira, para o versículo de número 3, esse mesmo capítulo, versículo 3. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa o quê? Que vos abstenhais da prostituição. Qual é a vontade de Deus, irmãos? A vossa o quê? Quando a igreja se santifica, a mensagem que ela está transmitindo ao mundo é que ela está cumprindo a vontade de Deus, ela está se submetendo à vontade de Deus e ela está cumprindo muito bem o chamado de Deus para ela. Mas sabe qual é também outra coisa que a igreja, que vai acontecer na vida da igreja, quando a igreja aprende a viver uma vida de santificação, é que essa igreja ela vai estar preparada para experimentar coisas da parte de Deus. Olha para o seu irmão e diga assim: irmão, você realmente quer experimentar coisas grandes da parte de Deus? Então viva em santificação. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Então, quando a igreja se santifica, a segunda coisa que vai acontecer é que essa igreja vai estar preparada para experimentar coisas da parte de Deus, coisas grandes da parte de Deus. Vamos lá. Devido ao tempo, vou falar de 3 coisas. Tinha mais coisas, mas vou falar de 3. Não vai dar tempo. Vamos lá, queridos. Primeira coisa.
Quando a igreja se santifica, essa igreja se torna alvo das promessas de Deus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, a partir do capítulo 6, a partir do versículo de número 16. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 16. Vamos ler até o capítulo 7, versículo 1, tá certo? Vamos lá, o que é que diz? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários de Deus vivente, ou do Deus vivo. Como ele próprio diz: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos. Isso aqui significa, santificação, é se separar, é se retirar de tudo aquilo que não agrada o coração de Deus, se separar, se consagrar. Isso é ser santo, é ser Hagnos, é ser Kadosh no hebraico. Vamos lá, diz o Senhor: não toqueis em coisas impuras, e eu vos recebereis. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Agora no 7. Tendo, pois, ó amados, tais promessas. Que promessas? Essa promessa que vimos nos versículos anteriores. Eu vou habitar no meio de vocês, eu vou andar no meio de vocês, eu serei para vocês Deus, vocês serão para mim o meu povo, eu serei para vocês pai, e vocês serão para mim filhos e filhas. Ou seja, já que temos tais promessas, o que é que nós devemos fazer para que essas promessas aconteçam na nossa vida? Olha aí, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa o quê? No temor de Deus. Quando a igreja ela se santifica, ela experimenta das promessas de Deus para ela. Queridos, eu creio que Deus tem promessas também para essa comunidade espiritual. Algumas promessas de Deus já foram cumpridas para a glória de Deus. Outras promessas estão em andamento para a glória de Deus. Mas eu acredito que não para por aí. Deus já arquitetou no seu plano de vitória, no seu plano de amor, de graça e de misericórdia, promessas grandiosas para essa comunidade espiritual, para a igreja evangélica sem fronteira. Eu creio que Deus tem promessas grandiosas para o teu ministério, para a tua vida, para a tua casa, para o teu casamento, para a tua família. Queridos, mas para isso, nós temos que nos purificar de toda impureza, seja da carne, seja do espírito, vivendo ou aperfeiçoando. O que é aperfeiçoar? É melhorar, é a cada dia completar, é a cada dia tornar melhor. Então, tornando melhor nossa santificação a cada dia, no temor de Deus. Quantos querem experimentar das promessas de Deus na sua vida? Então se purifique, viva uma vida de santificação no temor de Deus. Amém? O que acontece quando uma igreja se santifica, queridos? Ela experimenta de Deus coisas tremendas. Quando uma igreja se santifica, queridos, ela se torna instrumentos nas mãos de Deus para a realização de boas obras. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 20. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 20, diz assim, ó: ora, numa grande casa, não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para a honra, outros, porém, para a desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo, o quê? Se purifica, se santifica, se separa, se consagra para Deus, o que é que vai acontecer? Se purifica destes erros. Que erros? O contexto aqui está falando, queridos, de falsas doutrinas. O contexto aqui está falando de falsos crentes. Ou seja, se alguém se purifica desses erros, das falsas doutrinas, de ser um falso crente, o que vai acontecer? Será utensílio para a honra, santificado, e útil ao seu possuidor, e útil nas mãos de Deus, estando preparado para toda boa
obra. Uma igreja que se santifica, ela passa a ser instrumentos na mão de Deus para a realização de toda boa obra. Quem quer ser instrumento nas mãos de Deus para a realização de toda boa obra? Então vamos viver uma vida de santificação para a honra, para a glória e para a exaltação do nosso Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você está entendendo, irmãos? A responsabilidade da igreja. Nós vimos aqui milagres, nós vimos aqui derramado o Espírito Santo, nós vimos aqui batismo com o Espírito Santo, nós vimos aqui coisas tremendas nesses dias, nesse seminário de Atos dos Apóstolos. Mas não podemos esquecer que essa igreja, ela também tem responsabilidade. Nós não podemos esquecer que nós, como extensão da igreja primitiva, nós temos responsabilidades. E está aqui, uma das tais é viver uma vida de santificação na presença de Deus. Uma igreja que se santifica, queridos, ela experimenta coisas grandes da parte de Deus. O que? Ela experimenta das maravilhas dos céus na vida dela. Josué capítulo 3, versículo 5. Josué 3, 5. Amém? Disse Josué ao povo. O que foi que ele falou? Santificai-vos. Ou seja, se consagrem, se separem para Deus. Porque amanhã o Senhor fará maravilhas, plural, não é singular, plural, maravilhas no meio de vós. O que é que Josué, como líder do povo, está dizendo? Olha, eu creio que Deus, amanhã, Ele tem coisas grandes para fazer no nosso meio. Eu creio que Deus, amanhã, Ele vai nos ajudar a vencer Jericó. Ele vai nos ajudar a atravessar Jordão a pé enxuto. Mas para isso, para que possamos enfrentar, para que possamos usufruir, para que possamos tomar posse, para que possamos ver acontecer na nossa vida, para que possamos ver acontecer no arraial nosso, que é o povo de Deus, essas maravilhas de Deus, nós precisamos o quê? Nos santificar. Você está entendendo? Então a santificação, queridos, é o caminho que nos leva a experimentar das maravilhas de Deus no nosso meio. A santificação, queridos, é a ponte que vai nos levar a tomarmos posse dos milagres de Deus nas nossas vidas. A santificação, queridos, é o canal que vai nos levar a sermos totalmente molhados, encharcados com o poder dos milagres de Deus, com o poder das maravilhas dos céus, com o derramar de grandes prodígios, milagres, maravilhas, grandes sinais de Deus em nossas vidas. Se queremos igreja evangélica sem fronteiras, experimentar amanhã, o amanhã de Deus pode ser daqui uma hora, o amanhã de Deus pode ser daqui para amanhã, o amanhã de Deus pode ser daqui uma semana, daqui um mês, pode ser ainda este ano, no próximo ano, eu não sei. O amanhã de Deus é profético, ele pode acontecer, ele é escatológico, ele pode acontecer qualquer hora na minha vida e na sua vida. Mas se queremos ver o amanhã de Deus trazer um grande derramar das maravilhas de Deus na minha e na sua vida, nós precisamos hoje, não é para amanhã, não é para ontem, não é para depois da manhã, é hoje, viver uma vida de santificação na presença de Deus. Santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Tem que ter santificação, irmãos. Se não tiver santificação, não tem o derramar dos milagres de Deus, das maravilhas de Deus no nosso meio. Você está entendendo, irmãos, como é o negócio? Você está entendendo que nós não estamos aqui para brincarmos de ser crente? Essa igreja, a Igreja Evangélica Sem Fronteira, não foi levantada para um povo que quer brincar de ser crente. A Igreja Evangélica Sem Fronteira, ela foi levantada por Deus debaixo de responsabilidade. E uma das responsabilidades que essa igreja abraçou da parte de Deus é viver uma vida santa,
é viver uma vida separada, é viver uma vida consagrada, sabe, se separar do uso comum e se lançar nas mãos de Deus para o uso sacro, para o uso da divindade, para o uso de Deus, irmãos. Nós não estamos aqui em Pacatuba porque nós não tínhamos outra coisa para fazer. Essa casa aqui foi levantada não para apenas estarmos aqui e vivermos uma vida de qualquer jeito, não. Essa casa foi levantada para virmos aqui adorar o Deus que é santo e para vivermos uma vida santa, porque Ele é santo e nos chamou para uma vida de santidade também. E nós estamos compreendendo isso, que ser santo é viver o chamado de Deus para nossas vidas. Ser santo é obedecer à vontade de Deus. Ser santo é nos abrirmos para experimentarmos mais de Deus em nossas vidas. 1 Tessalonicenses, quero concluir. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 8. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 8. Dessarte, quem rejeita essas coisas, que coisas? O contexto aqui, irmãos, está falando da prática, uma exortação à prática de santidade. Esse é o contexto. Se você ler o contexto anterior, você vai ver que está falando sobre a exortação à prática da santidade. E aí diz, olha, quem rejeita essas coisas, a prática da santidade, uma vida prática na santidade, não rejeita o homem. Quem rejeita essas coisas, ou seja, não está nem aí para uma vida de santidade, não está nem aí para se separar, para se consagrar a Deus. Quem rejeita viver uma vida de santidade, o que acontece? Não está rejeitando o pastor Flávio, não está rejeitando a irmã Rosinha, não está rejeitando o seu líder de departamento, não está rejeitando os obreiros dessa casa, não está rejeitando nenhum diácono, nem diaconisa dessa casa, não está rejeitando nenhum presbítero dessa casa. Está rejeitando a quem, irmãos? A Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. A igreja que rejeita uma vida de santidade não está rejeitando a homens. Ela está rejeitando ao Deus que dá para a vida daquela igreja o Espírito Santo de Deus. Queridos, sejamos sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus. Busquemos todos os dias da nossa vida, queridos, uma vida de santidade. Que possamos viver a cada dia a graça de sermos quem realmente somos, diante de Deus e diante dos homens. Uma vida sem hipocrisia, sem fingimentos. Uma vida natural, uma vida simples e transparente. Porque só assim, queridos, é que iremos desfrutar daquilo que o grande tem, aquilo que o Todo-Poderoso tem para ministrar na minha vida e na sua vida. Vamos dar lugar na nossa vida à voz do Espírito Santo de Deus, irmãos. E vamos buscar viver uma vida de santificação. Porque esse é o segredo para sermos uma igreja abençoada e uma igreja abençoadora. Viver uma vida de santificação é estar se abrindo para receber de Deus e estar se abrindo para ser usada por Deus para ser uma bênção na vida do outro. Deus disse para Abraão: Abraão, sê tu uma bênção. Mas antes de Deus dizer que o Abraão devia ser uma bênção, Deus primeiro abençoou a vida de Abraão. Porque primeiro Deus abençoou e disse a Abraão: sê tu uma bênção. Eu vou te abençoar para você ser uma bênção na vida do outro. Se queremos bênção de Deus na nossa vida, e que essa bênção de Deus jorre da nossa vida para abençoar as outras vidas, queridos, precisamos viver uma vida de santificação. Amém? Louvado seja Deus. Agradeço a Deus pelo fim, desses momentos aqui, desse seminário de Atos dos Apóstolos. E, queridos, tem coisas grandes da parte de Deus vindo aí para a gente estudar. Dê lugar, ore, se prepare, viva uma vida de santificação diária e se prepare, porque vem inverno de Deus para molhar a tua vida, molhar a tua terra, e vai ser uma terra produtiva, vai vir colheita espiritual de Deus para mim, isso para a sua vida. Se santifique hoje, e amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós.
Pastor Flávio.